Agora, questão FM7A. Um experimento de difração utiliza elétrons com energia de 182 eletronvolts, incidindo sobre a superfície de um cristal. Nessas condições, o primeiro pico de difração foi observado no ângulo θ igual a 30 graus. Qual deve ser a energia dos elétrons para que esse pico ocorra em θ igual a 60 graus? Admito que os elétrons têm velocidades não relativísticas. Show! Então aqui ele disse assim, tipo, tu tem feixes de elétrons, né, que incidem normalmente, né, ortogonalmente a um, né, plano cristalino, a um cristal, né. E aí, o que é que vai acontecer? Esse feixe ele vai, né, ser difratado pelo cristal, né. E aí ele disse que quando tu, por exemplo, tu, sei lá, põe um detector aqui em θ igual a 30 graus, né? Esse detector ele percebe, né? Ele capta um pico de difração, né? Ou seja, tu tem uma quantidade maior de elétrons, né? Chegando nessa direção de 30 graus. Né? Então os elétrons vêm aqui, esse feixe, né? Uma boa parte desse feixe, né? É espalhado aqui nessa direção de 30 graus, né? Então o que está acontecendo, né, nesse ângulo específico, né, para ter esse pico de difração? Basta a gente ver assim, ó, por exemplo, esses elétrons, que acontece? Para eles serem, né, espalhados nessa direção, o que está acontecendo? Eu tenho aqui, por exemplo, um feixe de elétron que vem aqui, né? Vem aqui. Aí, digamos que eu estou olhando na direção θ. Pode ser 30 graus, por exemplo, né? Certo? Aí, né, para ele ser, né, espalhado nessa direção, eu sei que esse feixe de elétron está sendo refletido por um plano assim, ó, né? Por um plano cristalino que está, né, forma um ângulo 90 graus com essa direção aqui que reparte o ângulo em dois, né? Por isso que eu fiz essa reta tracejada aqui, né? Então esse feixe aqui vem aqui e sai aqui, né? Aí eu tenho outro feixe que vem aqui, por exemplo, né? Aí ele é refletido por esse outro plano aqui, né? Esse plano aqui. Entendeu? Então forma um ângulo 90 graus com essa direção, né? Só que aí, por exemplo, quando eu tenho, né, um pico de difração nessa direção, aí o que é que está acontecendo? É que tipo assim, a gente faz uma analogia com a ótica física, né? Que é tipo assim, por exemplo, tu associa um comprimento de onda a esse feixe de elétrons, né? Ele tem um comprimento de onda associado, né? Que depende da sua energia que foi dado, né? Então eu tenho um determinado comprimento lambda desse feixe, né? E aí, para eu ter um pico de difração, o que é que está acontecendo? Esses dois feixes aqui, né? Esse outro, né? Porque eu tenho outro plano aqui, né? E outro que vem aqui, sai aqui, e outro, né? A questão é que esses feixes, né, eles estão em fase. Eles têm que estar em fase para eu ter um pico de difração, tá entendendo? Né? Então, por exemplo, se aqui eu tenho um pico, né, desse feixe, né? Eu tenho um pico. Nesse ponto aqui, né, do feixe, eu também tenho que ter um pico, né, se elas estão em fase. Então qual é que é a ideia? Se aqui eu tenho um pico, né, ou um vale, tanto faz, né, nessa direção aqui, ó, ou nesse lugar aqui, né, do outro feixe, eu também tenho que ter um outro pico, né? Assim como aqui, né, aqui é um ângulo 90 graus, né, um em relação ao outro, né? Assim como aqui eu também tenho um pico, obviamente, né? Elas chegam em fase, então obviamente, né, se eu tenho um pico aqui, eu tenho um outro pico aqui. Então a questão é que para eu ter uma difração, eles têm que estar em fase. Para estar em fase, né, se aqui é um pico da onda, né, eu estou olhando o momento em que eu tenho um pico da onda desse primeiro feixe aqui, né, nesse ponto aqui eu também tenho que ter um pico, né? Beleza? E aí, para eles estarem em fase, né, essa diferença de caminho entre os dois feixes, né,
esse caminho a mais que o outro feixe ele percorre, né, ele tem que ser uma quantidade, né, um múltiplo inteiro do comprimento de onda, né, obviamente. Então aqui, essa distância aqui, ela pode ser lambda, ou ela pode ser 2 lambda, ou ela pode ser 3 lambdas e por aí vai, né, para que elas saiam em fase, né, para que elas sejam difratadas em fase, né. Então, ou seja, aí tipo quem é essa distância aqui, né, dependendo de θ, eu tenho que esse ângulo aqui é θ sobre 2, né, então esse ângulo aqui também é θ sobre 2. Esse aqui também é θ sobre 2. Esse aqui também, né? θ sobre 2. Né? Então, se eu chamo isso aqui de D, ó, a distância entre os planos paralelos, né? Essa distância total, né, que o outro feixe anda a mais, né? É o que? É 2D, que é um e o outro, né? Vezes quem? Vezes o cosseno de θ sobre 2, né? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, né? Espera aí. Isso aqui é um triângulo retângulo. Aqui é a hipotenusa, vale D, né? Então esse aqui é o ângulo. Então o cateto adjacente é o que? É D vezes cosseno de θ sobre 2. Como é esse lado e esse, né? Então é 2D vezes cosseno de θ sobre 2. Beleza? Então isso daqui tem que ser o que? Como eu disse, tem que ser um N vezes lambda. Esse N pode ser 1 ou 2 ou 3, né? Como ele disse na questão que para θ igual a 30 graus, né, o primeiro pico de difração, né, foi observado, né? Então o N é igual a 1, né? O primeiro pico de difração é para N igual a 1. Então eu vou botar só o lambda aqui, beleza? Aí além disso eu vou também fazer o seguinte, esse D, né, ele depende, né, ele não é uma constante, ele depende do ângulo, né? O D ele depende do ângulo, certo? Por quê? Porque é tipo assim, tu tem um cristal aqui, né, aí tu tem, por exemplo, um centro espalhador, outro, né? Aí aqui tem outro e outro, né? Aqui outro e outro. Aqui outro. Por aí vai, né? Aí esses planos são tipo assim, ó, né? São planos, esses planos, tu tem o centros espalhadores contidos nesses planos, né? Então é tipo assim, deixa eu pegar aqui a reta, né? Por exemplo, tu pode ter um plano assim, ó, outro assim, né? São paralelos, né? Tá entendendo? Aí, para esse plano, né, tu tem um θ, né? Porque o feixe vem assim, né? Ele vem assim, aqui é normal plano, né? E aí ele sai assim. Então aqui tu tem um θ específico, né? Aí tu pode ter, por exemplo, outro plano assim, ó. Esse aqui vem aqui, ó. Aí esse aqui vem aqui. Esse aqui vem aqui assim, ó. Porque tá meio mal desenhado aí. Esse aqui vem assim, mas são paralelos, porque o desenho tá meio estranho. Aí pronto, para esse outro plano, para essa outra família de planos, né? Tu já tem o que? Tu já tem que um outro θ, né? Tem um outro θ, né? Aí vai ter outro plano, sei lá, assim também, ó. Outro assim, né? E outro assim, né? E por aí vai. Assim, assim. Aí pra esses planos paralelos é outro θ e por aí vai. A questão é que porque eles são planos formados pelos centros espalhadores, né? Então são planos em que eles cortam os centros espalhadores, essas bolinhas aqui que eu estou desenhando, que pode ser átomo ou molécula, né? Tá entendendo? Do cristal.
Então como é que eu vou relacionar esse D? Aí, o que é que eu quero fazer com isso? É relacionar esse D aqui, ó, né, com essa distância entre os centros espalhadores, né? E dá para fazer isso, né? Então, por exemplo, eu vou pensar assim, eu tenho um centro espalhador aqui e outro aqui, né? Eles estão separados por uma distância D, né? Aí eu vou pensar nesse plano aqui, né, que tá aqui, tem um determinado ângulo formado entre essa reta e essa daqui, né? Deixa eu desenhar melhor aqui. Aqui é D. Aí eu tenho um plano aqui, né, por exemplo, dois planos, né? Esses planos, né, eles estão separados por uma distância D, né? E aí esse ângulo aqui, ó, você pode notar que é θ sobre 2, né? Porque tipo assim, tu tem um feixe, né? Aí tu tem isso daqui, né? Isso aqui é θ, como eu disse, e isso aqui é θ sobre 2, né? Então se você pegar essa direção aqui, por exemplo, isso aqui também é θ sobre 2, né? Aí esse triângulo aqui é semelhante a esse, né? Então esse ângulo é esse, sabe? Então isso aqui é θ sobre 2. Ou seja, o D ele é simplesmente quem? Né? O cateto oposto desse triângulo retângulo. Então é D vezes, né, o seno de θ sobre 2. Eu vou jogar aqui, vai ficar quem? Ficar 2 Dzão seno de θ sobre 2 vezes cosseno de θ sobre 2. Isso aqui é igual ao lambda. Aí eu vou usar essa relação aqui, ó. É tipo assim, eu tenho cosseno de θ sobre 2 é igual a raiz de 1 mais cosseno de θ sobre 2, e seno de θ sobre 2 é igual a raiz de 1 menos cosseno de θ sobre 2, né? Então isso aqui vai ficar 2 vezes D vezes raiz de 1 mais cosseno de θ sobre 2 vezes raiz de 1 menos cosseno de θ, né? Aí isso aqui vai ficar 2. Aí aqui tem um 2, né? 2 vezes 2, 4. Aí raiz de 2, 2. Então esse 2 corta com esses aqui, né? Vai ficar só D vezes raiz de 1 mais cosseno de θ vezes 1 menos cosseno de θ, que é igual a D vezes raiz de 1 menos cosseno quadrado de θ, que é igual a D vezes seno de θ. Portanto, eu tenho o que? Que D vezes seno de θ é simplesmente igual ao lambda, né? Para que esses picos estejam em fase, eu sei que nessa direção eu tenho um pico de difração, beleza? Aí pronto, aqui esse lambda, como eu disse, ele está associado à energia do feixe, né? Porque da relação de de Broglie, né, a gente tem que H, que o lambda é igual a H, constante de Planck, sobre o momento, né? E a gente sabe que o momento, né, já que ele disse que é para velocidades não relativísticas, né, ele é o que? Raiz de 2mE, onde é a energia total da partícula, ou seja, a energia cinética, né, que foi dada. Então vou jogar isso aqui e vai ficar H sobre raiz de 2mE, beleza? Aí essa expressão aqui a gente vai usar para quê? Porque ele deu, né, o ângulo, né? Ele disse que para θ igual a 30 graus tu tem um pico de difração, né? Ou seja, ocorre aquilo que eu disse, né? E para elétrons com energia de quem? De 182 eletronvolts, né? Uma energia de 182 eletronvolts, né? Elétrons com essa energia, né, em um ângulo de 30 graus, tu vai ter um pico de difração. Aí, com esses dados aqui, a gente pode determinar a distância, né? A distância entre os centros espalhadores, o D, né? Aí, com esse D, né, tu jogaria nessa forma aqui para um ângulo de 60 graus, né? E aí descobriria quem é a energia, né, do que os elétrons devem ter para em um ângulo de 60 graus tu ter um pico de difração.
tá entendendo? Só que isso aí seria uma forma bem mais demorada de fazer, né? Tu poderia simplesmente fazer assim, ó, chamar esse tetão, esse teto aqui, né, que é 30 graus, eu chamar de teta 1, esse aqui também é 1, né? Aí, o teta 2, eu vou chamar de 60 graus, né, que é para ângulo de 60 graus, né? E aí é 2, né, é a energia para esse ângulo de 60 graus, né, é o que eu quero descobrir, né? Então eu vou deixar o D, né, em termos desse cara e desse, que é o que eu conheço, né? Então o D vai ser quem? Esse H sobre seno de teta 1 é 1, né? Pronto. E aí eu vou pegar esse D aqui, ó, e jogar nessa expressão, né, para, né, o segundo ângulo, que é 60 graus. Então isso aqui, né, é 2, para o ângulo de 60 graus, eu tenho uma determinada energia de elétron, né, dos elétrons, e ela tem que satisfazer essa expressão, né. O D eu determino a partir desse ângulo, dessa energia. Então eu jogo ele aqui, né, vai ficar seno de teta 1 é 1, né? Vai ter um seno de teta, né, 2 aqui em cima, H sobre raiz de 2m é 2, né? Aí pronto, com isso basta eu cortar, ó, não precisa eu usar quem é H cortado, quem é massa do elétron para determinar o D e depois jogar nessa expressão. Não preciso fazer tudo isso. Aí eu tenho simplesmente que seno de teta 2 é igual a é 2. Eu elevo tudo ao quadrado. E aí eu vou isolo o E2, né? Tem que o E2 é igual a seno de teta 1 ao quadrado sobre seno de teta 2 ao quadrado vezes o E1. Pronto. Então substituo. Seno de teta 1 é o que? Seno de 30 graus, né? Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Isso aqui é o quadrado, fica 1 sobre 4. Seno de teta 2 é raiz de 3 sobre 2, que ao quadrado fica 3 sobre 4. Ponto os 4. Isso vezes é 1. Vai ser simplesmente 1 sobre 3 vezes é 1. E quem é a energia, né, é 1, que eu chamei aqui, ó, 182 eletronvolts sobre 3, que é 60,7 eletronvolts.